Na segunda parte da aula de História, eu estarei lendo junto com vocês esse texto enviado no dia 21, que é um texto da página 18, para ser feito a atividade da página 19. Naquela aula, sexta-feira passada, eu sugeri como leitura obrigatória. Era apenas para vocês fazerem a leitura como preparativo para a próxima aula, ou seja, esta aula de agora. Aí eu pedi para vocês lerem o texto na página 18. E, se caso preferisse, fazer a atividade da página 19. Mas, como eu vou explicar esse assunto agora, então não seria obrigação fazer a atividade ainda. Acompanhe comigo a leitura. É um texto super importante que fala sobre os grupos organizados e a agricultura. Esse texto ele vai enfatizar que quando os grupos começaram a se organizar, quando eles desenvolveram a agricultura, que é o plantio, e a criação de animais, que é a pecuária, eles deixaram de se tornar um povo nômade, ou seja, de ficar se deslocando de um lugar para outro, atrás de alimentação, atrás de um abrigo melhor, para se esconder das chuvas, da seca. Então, essas características que eu acabei de descrever, que eram os povos nômades, eu estou me referindo ao povo do período paleolítico, onde eles não tinham um local fixo. Eles eram nômades e por isso ficavam se movendo de um lugar para outro, acompanhando a caça quando eles se movimentavam. E houve um momento na história em que esses povos começaram a descobrir que eles poderiam ter mais alimento fazendo plantação. Então, eles desenvolvem a agricultura. Na leitura anterior, nós vimos que as mulheres elas tiveram um papel decisivo nessa parte da história, porque elas selecionaram grãos de plantas que eram silvestres e tornaram elas domésticas, fazendo com que, uma vez plantando, elas poderiam colher e com isso desenvolveram a agricultura. E também na criação de animais. Quando esses grupos humanos eles começam a plantar e criar animais, eles não têm mais necessidade de se tornarem nômades, ou seja, de sair de um lugar para outro. Eles se tornam um povo fixo, só no lugar, e uma vez se tornando fixo, só no lugar, eles começam a construir pequenos grupos, morando em aldeias, e essas aldeias as casas das aldeias tinham que ser próximas uma das outras para elas se protegerem dos ataques dos outros grupos inimigos ou ataques dos predadores, dos grandes animais. Lembrando que nesse período aí, que é o período neolítico, a idade da pedra polida, existiam os grandes animais, como os mamutes, os parentes dos elefantes, e os tigres dente de sabre, que eram tigres muito maiores do que os tigres que nós temos hoje, que eram os grandes predadores dos grupos humanos da época. Então eles começaram a construir suas cabanas próximas uma das outras para se protegerem. E com isso eles começaram a se organizar em sociedade. Para que desse certo, era preciso que também houvesse uma organização política, ou seja, precisavam escolher um líder e criar as leis para aquela sociedade, ou seja,
o que pode, o que não pode, quem é que ia cuidar dos animais, quem é que ia plantar, quem é que ia colher. Então tudo isso aconteceu nesse período que eu vou ler para vocês, que é chamado também de Revolução Neolítica. Vejam bem aqui, ó, chamado de Revolução Neolítica, tudo que nós temos hoje. A sociedade como nós conhecemos hoje, ela começou aí, nos grupos organizados e agricultura. Vou ler junto, acompanhe comigo, bem interessante. Vejam lá, ó. O desenvolvimento da agricultura, gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Nós vamos ver aqui que essas mudanças, que é do período neolítico, não existia no período paleolítico. No período paleolítico não existia essa organização dos grupos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos, olha lá, cultivo de alimentos, que é a agricultura, e a domesticação de espécies animais, como carneiros, bois, ovelhas de modo geral, é chamado de Revolução Neolítica. Então, quando vocês ouvirem o termo Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, ele está se referindo a esse tempo em que os grupos humanos começaram a se organizar em sociedade, começaram a plantar, criar animais, e por isso eles se tornaram grupos fixos num só lugar, construíram as suas casinhas, criando aldeias, e essas aldeias foram crescendo em sociedades. Então isso é a Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Segundo parágrafo. Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. Por vários fatores, os principais foram, está bem aqui, ó, porque havia uma maior oferta de alimentos, já que eles plantavam e criavam animais, eles tinham alimento o tempo todo, seja no tempo de seca, seja no tempo chuvoso. E nessa época existiam as eras glaciais, então dessa forma eles corriam menos risco de vida, porque eles tinham um maior recurso de alimentos. Eles não precisavam mais ficar correndo atrás das caças, porque eles já criavam os seus animais e plantavam as suas sementes para cultivar nos períodos específicos. Olha, muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local. Viram aí a diferença entre os grupos do período neolítico, que eles se fixavam em um mesmo local, enquanto que os grupos do período paleolítico não, eles eram nômades, ou seja, viviam mudando de local. Então, como eles se fixavam no mesmo local, eles formavam aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias muitas vezes tiveram de se juntar para proteger-se dos ataques dos outros grupos e também do ataque dos animais predadores. Como eles começaram a se juntar, esses grupos começaram a se juntar, eles ficaram maiores e favoreciam também a organização da produção de alimentos. Uma vez que aumentava a produção de alimentos, eles tinham que dividir as tarefas, olha aí, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio, que é justamente acompanhar os animais no pasto, e o cultivo da terra. Perceberam que quando o grupo se organiza em sociedade, aparece muito mais trabalhos, porque eles dividiam as tarefas em si, eles dividiam as tarefas em si.
Para que houvesse uma organização, era preciso que tivesse alguém à frente do grupo, era preciso ter uma liderança, que é o que vai dizer aqui no último parágrafo. Olha lá, ó. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. E o que seriam essas organizações políticas? Essas organizações políticas mencionadas aqui é que precisava haver uma hierarquia, ou seja, alguém que manda e alguém que obedece. Era preciso alguém para atribuir as tarefas, como por exemplo, quem vai ficar responsável pela caça, quem vai ficar responsável pela pesca, quem vai levar os animais para o pasto, quem vai cultivar a terra para o plantio, quem vai colher quando estivesse na época da colheita. Então era preciso que houvesse uma liderança forte, onde o grupo pudesse obedecer às ordens. É isso que se refere à organização política. Continuando, olha aí. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas, ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada grupo humano. Então, veja que com essa leitura, uma leitura bastante pequena, vocês irão fazer a atividade da página 19 aqui, ó. Vejam o que diz aqui na primeira questão. Observe as imagens da página 18 e responda às questões. Está se referindo a essas imagens aqui, ó, da página 18. Essa primeira aqui, que é uma pintura que tem 7.000 anos, ela tem em torno de 7.000 anos, é uma pintura rupestre, é como é chamado as pinturas feitas nas cavernas. Olha lá, pintura rupestre em rochas do Saara, representando a atividade de pastores sedentários há cerca de 7.000 anos. Essa foto foi tirada lá na Argélia em 2014. A outra imagem que está se referindo à questão é essa aqui abaixo. Olha lá, ó. É uma pintura rupestre retratando o trabalho agrícola. Veja que essa pintura já mostra que os grupos humanos já haviam descoberto a roda. Vejam lá, já haviam descoberto, não, inventado a roda. Vejam aqui, ó. Nós temos um arado aqui agora com roda. E diz aqui, olha, essa pintura ela foi descoberta lá na Líbia e a foto foi tirada em 2010. Então vocês vão analisar essas duas imagens. Observe as imagens da página 18 e responda as questões. Letra A. Algumas das imagens mostradas, ela retrata elementos ligados à agricultura? Então vocês vão responder sim ou não. E está claro que a resposta é sim. Ó. Se sim, qual elementos ligados à agricultura ela está mostrando? E vocês vão explicar. A letra B. As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Sim. Aí vocês vão explicar por que as duas imagens elas têm relação com os grupos humanos. A segunda questão é para marcar com X, tem 3 opções aqui, ó. Qual das imagens a seguir, vocês vão marcar com X, qual das 3 imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura? Nós temos aqui a letra A. Essa imagem aqui, ó, é um moedor. Nós conhecemos como pilão. É um moedor de grãos e vegetais feitos de pedra, e esse pilão aqui que foi descoberto em Israel, foi encontrado em Israel, tem mais de 6.000 anos,
ou seja, exatamente o período lá dos povos do Neolítico. Como nós sabemos, o período do povo neolítico são aqueles também chamados de Idade da Pedra Lascada, aliás, Idade da Pedra Polida, onde eles desenvolveram o conhecimento de polir a pedra. Vejam que o pilão é feito de pedra, ele é polido. Ó. A alternativa B aqui está mostrando pontas de flechas feitas de sílex. Sílex é uma espécie de pedra bem resistente para justamente em choque com o corpo do animal, ou até mesmo quando ela se choca com o tronco de uma árvore, ela não se parte, ela é bem resistente. Então são pontas de flechas feitas de sílex e tem cerca de 3.000 anos. Essas pontas de flechas foram encontradas no norte da África, na região do Saara. E a letra C, nós temos aqui arpões feitos de ossos e chifres de animais. Tem mais de 10.000 anos, olha só o tempo aí. 10.000 anos já não é mais o período neolítico, já faz parte do período paleolítico. Foi encontrado na região da França. Com essas 3 imagens, vocês vão marcar as imagens em que os instrumentos estão relacionados com a agricultura. Ok? E a última questão vocês vão precisar escrever no caderno. Vejam lá, ó. Escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica. É explicado lá no primeiro parágrafo o que foi a Revolução Neolítica. E quais foram as consequências dessa revolução. Nós sabemos que há uma grande diferença de comportamento entre os povos do período paleolítico e os povos do período neolítico. Inclusive, uma das principais mudanças foram que os grupos do período neolítico, que é esse que nós estamos estudando, eles começaram a se organizar em sociedade, eles se tornaram povos fixos em único lugar e, principalmente, eles descobriram a técnica da agricultura e a criação de animais. Então eles começaram por causa disso, eles não poderiam ficar andando de um lugar para outro, porque eles tinham que cuidar da plantação dos animais. Então eles se tornaram os povos fixos, criaram sociedades, se organizaram em sociedades, criaram aldeias, apareceram as lideranças das aldeias, que era uma coisa que não existia lá no período paleolítico, onde eles ainda não haviam descoberto a agricultura e nem sabiam criar os animais. Então eles tinham que ficar se movendo de um lugar para outro, procurando os locais aonde os animais, a caça estaria. Então vocês vão fazer nessa terceira questão, escrever no caderno o que foi a Revolução Neolítica, o que foi essa Revolução Neolítica e quais foram as consequências que surgiu com essa revolução. Tá? Quando vocês forem tirar um print dessa atividade que vocês vão enviar para mim, vocês irão também tirar um print dessa terceira que vocês vão escrever no caderno. Eu sugiro que vocês escrevam a caneta, ok? Vejam que essa atividade aqui vocês estão recebendo no dia 29, no sábado, e quando for no dia 4, que é quando nós teremos aula novamente de história, ou no dia 5, eu farei um vídeo onde nós iremos corrigir essa atividade, ok?